Em 1988, eu vivia uma vida simples como agricultor nos arredores de Santarém, no Pará. A terra era meu sustento, e os dias se passavam tranquilos, entre o trabalho árduo e as poucas distrações da vida no interior. Cresci com meu primo José, que desde criança sempre foi como um irmão para mim. A relação que compartilhávamos era a de duas almas que se entendiam sem palavras. Enquanto eu cuidava dos campos, José se aventurava pelos rios, sempre com a curiosidade de quem ansiava por descobrir segredos escondidos nas águas escuras e nas margens que circundavam nossa terra. Ele se encantava pelas histórias que os mais velhos contavam sobre o rio e suas lendas, e eu, mais fechado, ouvia com pouca atenção. José era o tipo de pessoa que não temia o desconhecido. Onde todos viam mistério, ele via aventura. Sempre se afastava da aldeia nas noites de lua cheia, rumando para o rio, como se fosse chamado por algo que nós, simples mortais, não conseguíamos entender. Aqueles olhos brilhantes e a expressão aventureira o faziam parecer imune ao medo. Mas, em uma noite, José desapareceu. Simplesmente não voltou. Ninguém o viu partir e ninguém o ouviu chamar. Ele sumiu sem deixar sinal, sem uma palavra, sem um vestígio de onde poderia ter ido. A aldeia toda se uniu na busca. Formamos grupos, vasculhamos o rio e as florestas, mas José não apareceu. O medo se instalou no peito de todos, mas ninguém sabia o que fazer, e o silêncio se fez presente como uma sombra. Dias se passaram e as buscas se tornaram inúteis. Não havia explicação, nem pista, apenas a inquietante sensação de que algo muito estranho acontecia. A tensão cresceu e a comunidade se viu dominada por um medo que ninguém conseguia nomear. Foi nesse silêncio que comecei a me perguntar o que havia acontecido com meu primo, o que estava oculto naquelas águas que tanto o atraíam. Após semanas de buscas inúteis, José apareceu, mas não era mais o mesmo. Sua chegada à aldeia foi silenciosa, sem qualquer explicação sobre onde estivera ou o que havia acontecido durante o tempo em que se ausentou. Ele simplesmente surgiu na porta de casa, pálido como um morto, com os olhos vazios, como se não reconhecesse o mundo ao seu redor. Quando tentei me aproximar, percebi que ele evitava a luz do sol. Onde antes ele se mostrava alegre e confiante, agora ele se afastava das janelas procurando refúgio na sombra. José passava horas ali, na margem do rio, como se estivesse hipnotizado, os olhos fixos naquelas águas escuras que sempre o chamaram. Ele parecia distante, perdido em um transe profundo. Quando o chamei, ele me olhou brevemente, mas suas palavras eram poucas, e seu olhar vazio falava mais do que qualquer resposta. Algo estava errado, algo que não conseguíamos entender. O meu primo não estava mais ali, e no entanto ele estava fisicamente presente. Logo, os anciãos começaram a falar em sussurros, olhando de soslaio para José. Foi a mãe d'água, diziam eles, com uma certeza assustadora. Ela o levou. Eles falavam de uma entidade que mora nas profundezas do rio, uma criatura antiga, que atrai aqueles que se aventuram demais nas águas. Segundo as lendas, a mãe d'água feitiça os que ousam desafiar o rio, tornando-os sombras de si mesmos. Era essa a explicação que agora pairava sobre nós, e a verdade se tornava cada vez mais difícil de discernir. Ao tentar entender o que havia acontecido com José, procurei os anciãos da aldeia. O peso do silêncio em seus rostos logo me disse
que não havia respostas simples, apenas histórias antigas, passadas de geração em geração. Sentados à sombra das árvores, com os rostos marcados pelo tempo, os mais velhos começaram a falar com um temor que eu nunca tinha visto antes. Falaram sobre a Mãe d'Água, uma entidade que mora nas profundezas dos rios, uma criatura mítica que encanta aqueles que ousam se aventurar nas águas à noite. Segundo eles, ela é tão bela quanto perigosa, com olhos que hipnotizam e uma presença que chama os mais corajosos a seguir para as profundezas, de onde nunca mais retornam. Ela vê em quem se aproxima do rio o que ninguém mais vê, disse um dos anciãos. Ela seduz com sua beleza, com a força do seu canto, e quando alguém se perde nas águas, já não volta mais como era. Os anciãos acreditavam que José fora marcado pela Mãe d'Água durante uma de suas expedições ao rio, algo que não podíamos mais controlar. Seu retorno, embora fosse um alívio, trouxe consigo uma verdade ainda mais assustadora. Ele não seria mais o mesmo. Olhando para ele, percebia-se uma distância, um vazio que não existia antes. Era como se o José que eu conhecia tivesse sido levado para longe, e em seu lugar estivesse uma versão distorcida, quase irreconhecível. Tentei racionalizar, buscar explicações científicas, mas quanto mais eu investigava, mais eu sentia que as lendas da aldeia estavam tomando forma diante de meus olhos. A lógica começava a se desfazer diante do inexplicável, e a presença da Mãe d'Água se tornava cada vez mais real. Com o passar dos dias, a transformação em José se tornou mais evidente. Ele deixou de conversar com qualquer pessoa, até mesmo com os mais próximos. Suas palavras, quando falava, eram desconexas e muitas vezes sem sentido, e ele se comunicava agora mais por gestos do que por palavras. A luz do dia parecia incomodá-lo ainda mais, e ele evitava se expor ao sol, preferindo se esconder nas sombras das árvores ou sob a proteção das margens do rio. Sua obsessão pelas águas só aumentava. Durante a noite, José não mais se deitava em sua cama. Ele dormia ali, ao lado do rio, como se a água o chamasse. Se alguém se aproximasse, ele apenas olhava para o horizonte em silêncio. Quando eu tentava perguntar-lhe o que havia acontecido, ele apenas dizia: "O rio sussurrou." Essas palavras, ditas de forma vaga, me deixavam com um arrepio na espinha. O que aquilo significava? O rio sussurrou? Não havia lógica naquilo, mas o olhar distante de José me fazia questionar tudo o que eu conhecia. Senti um desconforto crescente dentro de mim. Aquele homem que fora meu primo já não existia mais. Não era mais José, mas uma sombra dele, uma versão distorcida que me aterrorizava. Mesmo assim, a lealdade que sentia por ele me impelia a tentar ajudá-lo, apesar do medo que começava a tomar conta do meu coração. O que quer que tivesse acontecido com José, eu sabia que algo muito sombrio estava em jogo, e as respostas pareciam estar nas águas daquele rio maldito. Os dias passaram, mas a inquietação em meu peito só aumentava. A cada noite eu era visitado por pesadelos em que via José sendo puxado pelas águas, seus olhos vazios, a expressão de dor e desesperança estampada em seu rosto. Ele gritava, mas a água engolia seus gritos, e eu não podia fazer nada para ajudá-lo. Quando acordava, o medo ainda pulsava em minhas veias, como se a própria noite tivesse se transformado em um pesadelo sem fim. Foi então que decidi confrontá-lo.
Os anciãos falavam com tanta certeza sobre a mãe d'água, e eu sentia que as respostas estavam com José. Fui até ele esperando que ao menos uma parte do homem que conhecia ainda estivesse ali. José, comecei, minha voz tremendo. O que está acontecendo? Você foi levado por ela, não foi? Pela mãe d'água? Ele me olhou por um instante, mas seus olhos estavam vazios, como se não reconhecesse a minha presença. Apenas me encarava em silêncio, sem palavras, como se sua alma já estivesse longe dali, perdida nas águas. Na manhã seguinte decidi seguir José, decidido a entender o que estava acontecendo com ele. O encontrei na margem do rio como sempre, seus olhos fixos nas águas. Quando tentei me aproximar, ele se virou lentamente e, num movimento quase sobrenatural, mergulhou nas águas, desaparecendo completamente. Gritei por ele, mas a correnteza o engoliu. Corri até a água, tentando resgatá-lo, mas quando toquei o rio, senti algo puxando-me para o fundo. Uma força invisível, imensa e gelada, como se o próprio rio tivesse se tornado um ser vivo, tentou me arrastar. Lutei e, com muito esforço, consegui me libertar da pressão da água. Quando saí do rio com os pulmões cheios de ar e o coração batendo descontrolado, eu sabia, não era mais um simples mito. Algo muito mais profundo e sombrio estava acontecendo, algo que ultrapassava a compreensão humana. Voltei à aldeia, devastado. O peso do que tinha acontecido ainda estava fresco em minha mente. Tentei convencer os outros de que José havia sido levado novamente pela mãe d'água, mas ao chegar na casa de todos, percebi que ninguém mais o via. Eles diziam que ele tinha ido embora, que talvez se tivesse perdido na floresta. As palavras vazias dos aldeões só aumentavam a sensação de desespero que me consumia. A cada dia que passava, o rio parecia mais silencioso, como se uma parte dele tivesse se apagado. Não havia mais sussurros, nem as vozes que antes se ouvia à noite. Apenas o som monótono das águas correndo, sem vida, sem movimento. Os anciãos, ao me verem cada vez mais agitado, começaram a evitarem minhas perguntas. Eu estava sozinho nessa busca pela verdade, e à medida que os dias passavam, a sensação de impotência só aumentava. O que eu poderia fazer agora? O que restava para mim, além de assistir à minha própria dor e perda? Eu me sentia como se estivesse sendo arrastado para uma correnteza sem fim. Num desses dias, enquanto olhava fixamente para as águas do rio, uma imagem me surgiu. Não era mais a figura de José, mas algo mais, algo que o rio me mostrava, algo que me fez entender com clareza. José não voltaria mais. Ele havia sido levado para sempre, e a lenda da mãe d'água, aquela força além da nossa compreensão, não era algo que se podia explicar. Era apenas um mistério da vida e da morte, mais profundo do que qualquer um de nós poderia alcançar. Sentei-me à beira do rio, imerso em um silêncio eterno, sentindo a perda e a impotência tomarem conta de mim. Os anos passaram, mas a dor da perda de José nunca se afastou de mim. O tempo, que deveria suavizar as lembranças, apenas aprofundou as cicatrizes, deixando uma tristeza constante em meu peito. Agora mais velho, meu corpo cansado e minhas mãos trêmulas, eu me tornei um contador de histórias, mas com um olhar sombrio, como aqueles que conhecem os mistérios que o tempo não apaga. As lendas e os segredos das águas me tornaram parte de mim, e eu sabia que, por mais que tentasse, nunca poderia escapar daquilo. Sempre que um jovem vinha à aldeia, eu os encontrava à beira do rio e contava a história de José, avisando-os
sobre o poder das águas, a força da Mãe d'Água. Eu os alertava sobre a curiosidade que podia custar caro, sobre a beleza traiçoeira do rio que arrasta e transforma os que se aproximam demais. Mas os meus olhos, que antes carregavam esperança e energia, agora carregavam apenas a sabedoria amarga de quem já viu o que não pode ser explicado. Eles ouviam, talvez com medo, mas seguiam suas vidas. E eu, por mais que tentasse, nunca mais me atrevi a me aproximar da água. O medo da Mãe d'Água permaneceu comigo até o fim de meus dias. Mesmo agora, enquanto olho fixamente para o rio que sempre conheci, sinto como se estivesse esperando algo. Algo que nunca mais viria. Talvez, no fundo, eu esperasse o retorno de José, ou até de algo ainda mais sombrio. E assim permaneço, uma figura de sabedoria e tristeza, vivendo o legado de um mistério que nunca se apaga. Eu sou Maria das Dores, parteira aqui em Belém, Pará. Em 1975, meu nome era conhecido em toda a cidade e nos arredores, especialmente nas comunidades ribeirinhas, onde os partos eram feitos às pressas e sem luxo. Meu ofício nunca foi fácil, mas tinha algo na minha alma que me fazia continuar, mesmo quando as noites eram mais densas e o rio parecia engolir os ecos da vida. Naquela noite, o calor estava pesado e a cidade parecia mergulhada em um silêncio peculiar. Quando o luar se espalhava sobre as águas, iluminando as palmeiras e os coqueiros da margem, eu sabia que a noite traria algo. Não imaginava que seria ela, uma jovem pálida e com os olhos tão cansados, que apareceu à minha porta. Ela disse que seu irmão havia desaparecido, sumido, após ouvir um canto melodioso vindo do rio. Um som que ela descrevia como hipnotizante, suave como um sussurro e, ao mesmo tempo, profundo como o próprio leito do rio. Ela contou que o jovem sempre fora curioso sobre as águas, mas nunca tinha dado ouvidos aos avisos dos mais velhos. No entanto, naquela noite foi diferente. Ele saiu sozinho para pescar, e a última coisa que ela ouviu foi o som de uma canção que parecia chamá-lo, guiá-lo para dentro da escuridão do rio. Quando ela foi procurá-lo, não havia sinal dele, apenas o eco daquela melodia ainda pairando no ar. Eu sabia o que isso significava. Sabia o que o rio fazia com os imprudentes que se atreviam a escutá-lo. Algo mais estava envolvido, algo muito além do que os olhos humanos poderiam ver. Naquele momento, decidi que iria procurar o rapaz, não importava o que fosse necessário. Aquelas águas não perdoavam e eu sentia que algo sobrenatural estava em jogo. Na manhã seguinte, fui até a casa da jovem, onde o desespero tomava conta da família. Os parentes do rapaz estavam em agitação, falando sem parar sobre o ocorrido. Eles disseram que, no início, pensaram que ele apenas havia se perdido, mas a demora e a ausência de pistas indicavam algo muito mais sombrio. Relatos começaram a surgir de outros moradores da região, dizendo que já haviam ouvido aquele canto, mas ninguém ousou investigar. Era como se algo invisível os impedisse de ir mais longe, como se uma força maior guardasse aquele som e aqueles que ousassem se aproximar. Fiquei em silêncio, ouvindo as palavras desconexas dos familiares. A jovem, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, pediu para que eu a acompanhasse na busca. Sabia que, se fosse sozinha, os medos do desconhecido tomariam conta dela. Mas o peso de minha experiência me dava coragem. Partimos, adentrando a floresta espessa que se estendia atrás da casa.
Cada passo parecia um desafio, como se o próprio chão fosse contra nós, resistindo ao nosso avanço. O caminho parecia cada vez mais denso, e à medida que adentrávamos mais na floresta, comecei a sentir uma presença estranha. O ar ficou mais pesado, e os sons da natureza, normalmente tão familiares, desapareceram, deixando um silêncio profundo, apenas interrompido pelo som dos nossos pés pisando nas folhas secas. Era como se o próprio ambiente estivesse nos observando. Senti um arrepio na espinha, uma sensação desconcertante de que não estávamos mais sozinhos. A jovem parecia desconcertada também, mas não ousava questionar o que estava acontecendo. Após horas de caminhada, encontramos o rapaz, vagando entre as árvores, os olhos vazios, sem vida, como se não soubesse mais onde estava ou o que acontecera. Ele não reconheceu a jovem, apenas olhava para nós com uma expressão perdida e parecia não ter memória alguma do que fizera naquela noite. O que quer que tivesse acontecido, ele não era mais o mesmo. O jovem, agora com os olhos vidrados e a expressão vazia, não conseguia articular palavras que fizessem sentido. Sua mente parecia distorcida, como se o que tivesse vivenciado não pudesse ser compreendido por um ser humano comum. Tentando acalmá-lo, perguntei com voz suave o que havia acontecido. Após alguns momentos de silêncio, ele começou a falar, suas palavras se arrastando, como se forçasse a memória a voltar. Ele descreveu uma sensação estranha, algo que o puxava, como se uma força invisível o estivesse chamando, guiando-o em direção ao rio. O som que ouviu, disse ele, era como uma melodia suave, envolvente, que parecia sussurrar seu nome. Ele falava com um tom de reverência, como se o canto fosse algo mais do que um simples som, mas uma entidade, uma presença que o envolvia por completo. Ouvindo essas palavras, uma lembrança antiga se acendeu na minha mente. As histórias que minha avó contava sobre a Mãe d'Água, a entidade mística que habitava as profundezas do rio, surgiram como uma sombra. Ela e outros anciãos da comunidade sempre falaram sobre essas criaturas do rio, que seduziam os homens com seus encantos, atraindo-os para a morte ou para a perda de si mesmos. O que o jovem experimentara parecia ser obra dessas forças ancestrais. Eu sabia que não podia deixar o jovem sozinho, mas também sentia que algo mais se aproximava, uma tensão crescente no ar, como se o rio estivesse prestes a cobrar seu preço. Decidi levá-lo de volta à aldeia, mas uma sensação de perigo iminente parecia seguir nossos passos. Ao retornarmos à aldeia, a jovem, ainda em estado de confusão, foi imediatamente levada para a casa de seus parentes, mas a atmosfera estava carregada de desconfiança. Fui procurada pelos anciãos da comunidade que, ao saberem da minha teoria sobre a Mãe d'Água, logo se reuniram para discutir o assunto. Eles ouviram minhas palavras com um olhar cético, como se a ideia de que uma força sobrenatural tivesse realmente influenciado o rapaz fosse algo impensável. Os mais velhos, com suas peles enrugadas e suas vozes roucas, começaram a explicar que a Mãe d'Água nunca se manifestava de forma tão direta como eu sugerira. Eles falavam com certeza, dizendo que a entidade das águas preferia atrair os homens por meio de sedução sutil, mostrando sua presença nas brumas e nas marés calmas, seduzindo aqueles que se aventuravam imprudentemente pelo rio, não os forçando, mas os conduzindo, como se os chamasse para dançar nas profundezas. Ele estava sozinho e vulnerável, um dos anciãos disse,
e provavelmente teve um surto psicológico por causa da solidão. Ouvi suas palavras, mas algo dentro de mim não as aceitava. O jovem não estava apenas perturbado, ele estava marcado, afetado por algo além da compreensão humana. Dúvidas começaram a rondar minha mente e uma sensação desconfortante me invadiu. Talvez estivesse realmente delirando, talvez fosse tudo apenas um efeito da minha própria ansiedade. No entanto, não pude me deixar abater. Eu sentia que algo muito mais sombrio estava em jogo. Então, decidi procurar o pajé da aldeia, alguém que sempre lidou com os mistérios espirituais e que poderia oferecer uma visão mais profunda. Era minha única esperança de entender o que realmente acontecera com o jovem e talvez encontrar uma maneira de salvá-lo. O pajé chegou à minha casa pouco antes do anoitecer. Era um homem de poucas palavras, sua figura encurvada e os olhos profundamente marcados pelo tempo e pela sabedoria. Ele observou o jovem que ainda estava em estado de confusão e, sem hesitar, concordou em realizar o ritual de purificação. Não disse muito mais, mas seu olhar grave revelou o peso de sua decisão. Ele preparou o espaço com cuidado, colocando ervas e raízes ao redor do jovem, enquanto recitava palavras antigas, em uma língua que eu mal podia compreender. A tensão no ar aumentava à medida que ele ia unindo os elementos do ritual, como se o próprio ambiente estivesse em sintonia com o que ele fazia. À medida que as palavras sagradas se intensificavam, um arrepio percorreu minha espinha, e o som do vento fora da casa parecia se transformar em algo mais. Em algum lugar distante, o canto que o jovem ouvira começou a ecoar, baixo e melodioso, como um sussurro das águas. O pajé não se abalou. Continuou a entoar suas rezas e a espalhar as ervas sobre o corpo do rapaz. A cada gesto, o jovem se contorcia levemente, como se estivesse tentando se libertar de uma força invisível. Seus olhos se arregalavam, como se a presença do espírito fosse mais do que ele pudesse suportar. Maria, com o coração apertado, sentia que cada segundo era uma batalha silenciosa. O jovem começava a lutar contra algo maior que ele. E não era apenas uma luta física, mas uma batalha espiritual. Quando o ritual finalmente chegou ao fim, o jovem estava mais calmo, seus olhos menos vazios. No entanto, algo ainda permanecia em sua expressão, algo perturbador, como se a presença da Mãe d'Água não tivesse sido completamente afastada. O silêncio que se seguiu parecia denso, e eu sabia que o mais difícil ainda estava por vir. O jovem, agora mais calmo, começava a recuperar fragmentos de sua memória, embora a cada palavra sua expressão se tornasse mais sombria. Ele falou com dificuldade, como se as palavras tivessem que ser arrancadas dele. A primeira lembrança clara que revelou foi a figura feminina que emergiu das águas do rio. Descreveu-a como uma mulher de pele luminosa, cintilando como a lua cheia refletida nas águas calmas. Seu olhar era hipnótico, e ele se lembrava de ouvir seu nome sendo sussurrado por aquela voz suave, como um canto envolvente que não podia escapar. A criatura lhe falou de coisas antigas, de pactos esquecidos entre os homens e os seres do rio, revelando uma conexão profunda entre os humanos e as entidades das águas. Ela o seduziu com promessas e segredos, e ele cedeu, movido por uma força que não compreendia completamente. Mas, enquanto falava, o jovem lembrava-se de algo mais. Antes de sucumbir ao encanto, algo dentro dele se rebelou, como um instinto primal,
e ele tentou resistir. Houve momentos de luta interna, uma batalha silenciosa contra a voz que o chamava, mas ele falhou. Quando terminou de contar sua história, uma sensação de peso se abateu sobre mim. O ritual de purificação não havia sido suficiente. Eu sentia com clareza que o jovem não estava apenas marcado por uma experiência espiritual. Havia algo mais, uma conexão entre ele e a Mãe d'Água que não poderia ser quebrada com rezas e ervas. Um vínculo profundo, algo que exigiria mais do que um simples afastamento. E eu sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil. A decisão foi tomada. Eu sabia que o jovem precisava enfrentar a Mãe d'Água de uma vez por todas, para cortar o vínculo que a unia a ele. Sentia que ele não poderia seguir em frente sem esse confronto, sem encarar o que o rio lhe impusera. Levantei-me naquela manhã com o coração pesado e o conduzi até o rio onde tudo começara. O ar estava carregado, como se a própria natureza estivesse observando cada passo nosso. O canto, suave e hipnótico, ecoou logo que nos aproximamos da margem, um som que me arrepiou até os ossos. O rio parecia nos chamar, nos envolver com sua força ancestral. Chegamos àquele local sombrio, onde o jovem desaparecera, e imediatamente percebi que a atmosfera estava mais densa. O rio parecia mais vivo, como se sentisse a nossa presença. O canto se intensificou, e eu vi o jovem vacilar, como se estivesse sendo puxado para dentro da água. Sua expressão mudou, os olhos tomados pela mesma insegurança que ele mostrara dias antes. Sentia o peso do destino sobre ele e a sensação de que o rio nunca deixa alguém ir sem deixar uma marca. Sem hesitar, ele entrou na água, o som da Mãe d'Água ecoando ainda mais forte. Eu fiquei à margem com o coração apertado. O jovem agora não estava mais atordoado. Ele parecia consciente do que estava acontecendo e, ao contrário da última vez, lutava com força, como se algo dentro dele soubesse que precisava resistir. E então, diante de nós, ela surgiu. A Mãe d'Água apareceu, imponente e misteriosa, com a figura de uma mulher de beleza indescritível, mas com um olhar frio, que carregava o peso das águas profundas. Sua voz, suave como o canto, tentou cativá-lo mais uma vez, oferecendo-lhe poder, sabedoria, um pacto que o colocaria acima de tudo. Mas o jovem, desta vez, não se deixou seduzir. Com uma força que parecia vir de um lugar profundo e primal, ele rejeitou sua oferta. Eu vi a Mãe d'Água desaparecer lentamente, como uma bruma dissipando-se ao amanhecer. O ciclo finalmente havia sido quebrado. O jovem, agora livre, se afastava do rio, e eu sentia que o equilíbrio entre os homens e as forças do rio havia sido restaurado por enquanto. O rio continuaria a ser um mistério, uma força que sempre teria seus próprios termos, mas agora, pelo menos, o jovem estava livre de seu abraço. Sabia que, embora o perigo nunca desaparecesse completamente, o rio havia mostrado mais uma vez que suas leis são inflexíveis e eternas. Eu sou João Batista, pescador aposentado, nascido e criado às margens do Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. Vivo sozinho em uma pequena casa que fica bem à beira do rio, onde a brisa fresca da noite vem me acalmar. São muitos anos de vida, e cada um deles passou sem pressa como as águas do rio, tranquilas e serenas. Aquele lugar que conheço como a palma da mão sempre foi minha casa. Já percorri cada canto do Rio Negro e das suas margens. Sei como o vento sopra na direção certa quando se quer pescar,
e como a correnteza se comporta em cada estação. Eu, como muitos pescadores da minha idade, vivi com os olhos fixos no rio, confiando nas suas águas profundas e no seu silêncio. A noite ali sempre foi o momento mais calmo, em que o mundo parecia se aquietar ao redor da imensidão daquelas águas escuras. A noite estava particularmente silenciosa, sem o farfalhar das folhas ou o canto dos pássaros noturnos. Apenas o som suave da água batendo nas margens e o leve farfalhar das árvores ao longe indicavam que o mundo ainda estava em movimento. O céu claro de Manaus, iluminado por um manto de estrelas, não escondia nada. O rio refletia a luz da lua como um espelho, com a superfície calma, sem ondulação. Era uma beleza rara, daquelas que só os que conhecem de perto podem apreciar. Sento-me na varanda da minha casa, olho para o rio e me perco em pensamentos. Às vezes penso em todos aqueles anos em que eu e os outros pescadores falávamos sobre as lendas da região. A Mãe d'Água, aquela entidade mítica que, segundo dizem, encanta os pescadores com seu canto doce e sedutor, levando-os para o fundo das águas. Falar sobre isso era comum entre os mais velhos, como se fosse uma história que passava de boca em boca, mas nunca levava a sério. Afinal, o rio, para mim, sempre foi um amigo, e amigos não são assim. Não eram as histórias que me faziam olhar para o rio com temor, mas a beleza daquilo que ali existia, a tranquilidade que a água trazia. As lendas, apesar de fascinantes, pareciam histórias contadas por pescadores para espantar o tédio das noites vazias. Eu as ouvia com o respeito que qualquer história de velho merece, mas nunca pensei que algo daquelas histórias pudesse realmente se fazer presente. O rio era meu e nada além disso. No entanto, naquela noite silenciosa, mesmo com o vento suave e as águas calmas, uma sensação estranha começava a nascer no fundo de minha mente, mas eu não sabia ainda o que ela significava. Era uma noite comum de pesca, uma daquelas em que o tempo parecia parar e as águas se tornavam uma extensão do silêncio. Eu estava ali, como tantas outras vezes, com a canoa à deriva, deixando o rio me guiar enquanto esperava o movimento das águas. A lua cheia iluminava o cenário com sua luz prata, refletindo-se na superfície tranquila do Rio Negro. Tudo estava em paz, como sempre. Mas, naquele momento, algo mudou. Um som suave e doce começou a flutuar sobre a água, vindo de algum lugar distante, mas ainda tão claro que parecia estar dentro de mim. Não era o som da água, nem o vento nas folhas, nem o canto dos animais da noite. Era algo diferente, algo que mexeu com as minhas entranhas de uma forma que eu nunca havia experimentado. O canto era doce, quase como uma melodia, mas ao mesmo tempo tinha uma qualidade misteriosa que não conseguia compreender. Fiquei ali, imóvel, ouvindo aquilo, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente começou a buscar explicações, mas não encontrava nenhuma lógica. O rio, que sempre me parecia tão familiar, agora parecia esconder algo que eu nunca imaginei ser possível. Era como se o próprio rio estivesse cantando, chamando-me, pedindo que eu me aproximasse. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia afastar a sensação de que a força que me atraía para a margem era irresistível. Meus pés começaram a se mover sem que eu os controlasse, e antes que eu pudesse pensar em recuar, já estava à beira da água. A voz era cada vez mais clara, mais envolvente, e foi quando eu olhei para a margem que vi o que nunca imaginei ver.
Uma figura feminina, com longos cabelos negros que flutuavam suavemente sobre a água, se formava diante de mim, criando uma aura que me deixava hipnotizado. A figura parecia estar à espera de algo, de mim talvez. Eu queria entender o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar de olhar, como se estivesse preso em uma rede invisível. A figura diante de mim parecia mais real a cada instante, como se a própria noite a tivesse criado, feita de água e sombra. Os cabelos negros, longos, pesados, flutuavam sobre as águas, movendo-se como se fossem parte da correnteza. A beleza dela era de uma intensidade que não pude ignorar, mas havia algo nela que me desconcertava, algo que eu não podia explicar. Ela não era humana, isso eu sabia. A presença dela não era natural, como se pertencesse a um outro mundo, um mundo que o homem nunca deveria ver. Seus olhos fixaram-se nos meus, com uma intensidade profunda, como se pudesse ver todas as minhas fraquezas, todos os meus medos, sem que eu precisasse dizer uma palavra. Eu queria olhar para outra coisa, desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se o simples ato de desviar fosse impossível, como se ela tivesse me enfeitiçado com sua presença. Cada movimento dela parecia uma dança que eu não podia interromper, e o canto, agora mais forte, ecoava em meus ouvidos, como uma melodia que se entranhava na minha alma. O som era hipnótico, doce e arrastado, e a força com que ele me envolvia era impossível de descrever. Senti algo que nunca havia sentido antes, uma necessidade de me aproximar, de me entregar àquele canto. Meus pés, agora, estavam se movendo em direção à água, sem que eu os controlasse. Eu tentava resistir, tentando puxar minhas pernas de volta, mas a força da atração era maior do que minha vontade. Era como se algo me puxasse de dentro, me forçando a obedecer. O medo começava a crescer em mim, mas a curiosidade também se misturava a esse medo. O que estava acontecendo? Quem era ela? Eu sabia que não deveria me aproximar mais, mas algo dentro de mim me dizia que era tarde demais para voltar. O canto aumentou e ela começou a desaparecer lentamente, suas formas diluindo-se nas águas escuras. Mas, mesmo quando ela começou a sumir, eu não consegui parar de olhar. A necessidade de segui-la, de ir até ela, era agora uma urgência, um impulso irrefreável. E sem pensar, meus pés avançaram. Eu ia atrás dela. Quando meus pés já tocavam a água, sentindo a correnteza fria subindo pelas pernas, uma força inesperada me atingiu, fazendo-me cair de costas na margem do rio. Uma pressão forte, como se algo tivesse me empurrado, me lançou para longe da água. Tão rápido quanto a sensação de ser puxado pela corrente, algo me devolveu à terra firme. Olhei atônito para o que tinha me empurrado. Era um boto, o famoso peixe encantado das águas do Amazonas. Ele surgiu repentinamente, deslizando pelas águas escuras com uma velocidade surpreendente, como se tivesse sido convocado pela própria correnteza. Seus olhos grandes e negros fixaram-se em mim por um momento, antes de desaparecerem na escuridão da noite, como se nunca tivessem existido. Em um piscar de olhos ele sumiu, deixando o rio novamente calmo, como se nada tivesse acontecido. Eu estava no chão, sem entender o que acabara de ocorrer. Minha respiração ainda estava acelerada e o coração batia forte em meu peito, como se tivesse escapado de um grande perigo. Mas, ao olhar para o lugar onde a figura da mulher havia desaparecido, uma sensação estranha tomou conta de mim. Como se o boto fosse o guardião do rio, o protetor das águas,
impedindo-me de ir além, de seguir aquele impulso irrefreável que me puxava para o fundo. Tentei levantar-me, ainda atordoado, mas as perguntas começaram a surgir em minha mente. O que havia acontecido ali? Por que o boto me salvara? Seria ele um sinal? A ideia de que aquela criatura do rio, que eu sempre ouvira falar em histórias antigas, havia me salvo, não me deixava em paz. Algo profundo e misterioso parecia estar acontecendo, e eu não sabia o que pensar. Eu voltei para casa naquela noite, mas a paz do meu pequeno refúgio parecia distante, irreconhecível. O som da água batendo na margem, o canto doce e hipnótico, continuava a ecoar em minha mente, como uma melodia que não conseguia se desfazer. A figura da mulher, com seus cabelos longos e flutuantes, ficou gravada nos meus olhos, e o boto, sua presença súbita e protetora, se enraizou ainda mais em minha memória. Tudo o que eu conhecia estava mudado, e a dúvida começou a corroer minha sanidade. O que aconteceu naquela noite? Estava eu sonhando, ou foi tudo real? A cada noite, o canto do rio parecia me chamar, distante, mas claro como nunca. Eu sabia que deveria ignorá-lo, que não era algo natural, mas a força da atração era irresistível. Eu tentava ocupar minha mente com outras coisas, distraindo-me com o trabalho em casa, com a rotina. Mas o pensamento daquela mulher e do boto me seguia como uma sombra. Algo dentro de mim desejava voltar, desejava entender, mas o medo de me perder de vez no mistério daquele canto me paralisava. A dúvida estava me consumindo, e o medo, pouco a pouco, estava me sufocando. Foi então que encontrei o velho pescador, um homem de cabelos brancos e olhos sábios, que morava na beira do rio, assim como eu. Nos encontramos na pequena venda da aldeia, onde ele estava comprando uma rede nova. Eu o cumprimentei, e a conversa logo se direcionou para o rio, como de costume entre pescadores. Ele me olhou com um sorriso cansado, quase triste, quando falei sobre o canto e a figura da mulher. "Você ouviu o canto da Mãe d'Água?" ele disse sem surpresa. Muitos pescadores ouviram, e alguns desapareceram. Ela o chama e ninguém mais volta. O boto, ele o salva de algo pior, mas nunca sabemos ao certo o que acontece com os que não têm sorte. As palavras dele se cravaram em minha mente como pregos frios. Eu estava começando a entender, ou talvez temer o que acontecera comigo. Eu não sabia se aquele encontro havia sido um sinal, mas uma coisa era certa: algo estava tentando me avisar, ou pior, me consumir. O medo ainda me acompanhava, como uma sombra que se estendia a cada dia. Eu não podia mais viver com aquela dúvida corroendo minha mente. O canto, a mulher, o boto, tudo parecia se entrelaçar de uma forma estranha, como se eu estivesse sendo puxado para algo que não conseguia compreender. Foi então que decidi procurar Dona Clara, uma mulher idosa da comunidade que, todos diziam, sabia tudo sobre as lendas e os mistérios do rio. Dona Clara vivia sozinha em uma casa simples à beira do rio, rodeada por plantas e ervas que, segundo ela, guardavam os segredos das águas. Quando a encontrei, estava sentada na varanda, observando o horizonte, como se aguardasse algo. Ela me olhou com um sorriso enigmático e me convidou a entrar sem dizer uma palavra. Sentamo-nos à mesa e eu, com voz trêmula, comecei a contar a ela sobre o canto e o encontro com a mulher. Ela ouviu em silêncio, sem interromper, e quando terminei, suspirou profundamente. "Você ouviu o chamado da Mãe d'Água?" ela disse.
como se fosse uma afirmação inegável. Ela mora nas profundezas do rio, uma entidade antiga, guardiã das águas e dos segredos que elas escondem. O canto que você ouviu, menino, é o seu chamado. Ela atrai os homens, os pescadores, para a escuridão do rio, onde eles desaparecem sem deixar rastro. As palavras de Dona Clara caíram sobre mim como um peso. Ela me contou histórias antigas de pescadores que haviam sentido a mesma atração, seguidos pelo canto doce da Mãe d'Água, e que, como eu, haviam se aproximado das margens, mas nunca mais retornaram. Aquelas histórias eram mais do que simples relatos, eram advertências. Os botos, continuou ela, são seus guardiões. Eles protegem os homens que, como você, são chamados, mas nem todos têm a sorte de serem salvos. O boto que te empurrou de volta à margem não fez isso por acaso. Ele foi enviado pela própria Mãe d'Água para que você não caísse nas profundezas. Ela tem uma ligação direta com os botos e, às vezes, eles servem como suas mãos protetoras. Minha cabeça girava enquanto ela falava e eu finalmente comecei a compreender o que acontecera. O boto não era apenas uma criatura comum do rio. Ele havia sido a minha salvação, a intervenção do próprio espírito do rio, que me poupou de um destino sombrio. Mas o que isso significava para mim agora? Agora, com a mente mais tranquila, vejo o rio de outra maneira. O que antes era apenas um reflexo de tranquilidade, agora é um lugar repleto de mistérios e presenças que mal compreendo. A Mãe d'Água, que sempre pensei ser apenas uma lenda, é real, mas não é boa nem má. Ela é a força primordial do rio, algo que vai além do que os olhos podem ver. Retornei à margem do Rio Negro naquela noite, mais reverente do que nunca. A brisa fresca sobre as águas trazia uma sensação de paz, mas também de respeito. Eu sentia que agora fazia parte daquele lugar, conectado às suas histórias e segredos. O canto da Mãe d'Água, que antes me assustava, agora parecia apenas o chamado de algo maior além de mim. Enquanto observava as águas, soube que minha vida havia mudado. O boto, que me salvara, e a Mãe d'Água agora faziam parte de minha história. Um dia, talvez, alguém contasse sobre o pescador que escapou de seu canto, e eu, João Batista, seria uma lenda contada nas margens desse rio eterno.